ouvem-se vozes, sussurros estranhos que intimidam e tomam conta da mente. O olhar constante para todos os lados quando ninguém está por perto. Na cabeça, pensamentos errados. Na visão, coisas que mais ninguém vê. Se é nesta situação que se encontra, certamente poderá estar a sofrer com esquizofrenia, uma doença mental que afeta cerca de 48 mil portugueses. No país, 2,3 milhões de pessoas necessitam de apoio psicológico, inclusive 1 em cada 5 portugueses sofre com um problema de saúde mental, segundo afirma a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade. Dentro destas, muitas mais. Existem inúmeras variantes que alteram o seu nível de gravidade e intensidade, e quem é detentor de uma delas vive com uma doença invisível e altamente incapacitante. Tive a mania energética, uma coisa maluca, uma coisa que eu adoro porque sinto-me Deus, estou mesmo lá em cima, e depois, quando caí, morri para a vida. Daniel sofre com transtorno afetivo bipolar, o que o coloca tanto em profunda depressão como em extrema euforia. Um novo modo de vida após o diagnóstico. Comecei a dormir 14 horas por dia, só acordava para comer e para ir à casa de banho e estava sempre a dormir. Não conseguia fazer nada, quando eu estava em pé tremia-me todo, simplesmente perdi o gosto por tudo, não tinha gosto por nada. Existem doenças psiquiátricas que muitas vezes, na sua manifestação aguda, têm como característica uma perda daquilo que nós chamamos o juízo crítico, ou insight, que é o exemplo de um quadro psicótico agudo. Então, nesse momento, a pessoa não consegue ter compreensão da sua doença, nem aceita que está doente. É uma característica destes episódios. E muitas vezes aí, nesses casos, porque a pessoa representa um risco para ela própria e para os outros, muitas vezes é necessário um internamento nessas fases, não é? Mas, tirando esses quadros em que a pessoa perde o seu discernimento, no geral, vai da forma como nós explicamos. Uma doença do foro mental é naturalmente dependente de medicação com o objetivo de se alcançar um equilíbrio não só para o doente, mas também para quem o rodeia. Eu não tenho aqueles picos de boca acima, cá abaixo, não. Ou estou na depressão e estou sempre, ou estou na mania e estou sempre na mania. Só que na mania não posso estar porque é muito desgastante. E na depressão... na depressão, olha, estou a dormir para a vida. Nós somos tudo e conseguimos fazer tudo. As coisas mais incríveis que não dizemos vai ser difícil, a gente consegue. Conseguimos tudo e somos muito positivos. Quando estamos na depressão, somos muito pessimistas. Tudo vai correr mal, não conseguimos fazer nada. É o oposto, ou seja, eu tenho 3 pessoas de mim. O normal, que não aparece muito, o depressivo e o maníaco. E o maníaco é espetacular, mas não posso lá estar. O depressivo é onde me deixam estar e onde querem que eu esteja. Uma coisa é olhar para o diagnóstico, mas nós não devemos tratar diagnósticos. Nós estamos a tratar a pessoa e a pessoa não é aquele rótulo. A pessoa tem todo um conjunto de circunstâncias à volta daquele diagnóstico que a leva a ter estes sintomas. E muitas vezes a interpretação que a pessoa dá aos seus sintomas pode ser também uma grande fatia do seu desconforto e do seu sofrimento. Então, às vezes, trabalhando nesse sentido, há muita coisa que pode mudar. Cada caso é um caso único, mas quando um doente mental toma consciência da sua situação,
em poucas palavras se descreve. Que é triste ver uma pessoa com 41 anos agarrada a uma cama, não sai da cama, está o dia todo na cama, nem vê televisão, nem... É triste, é um bocado triste, porque basicamente eu estou morto. Eu só vivo para comer. A saúde mental dos portugueses tem-se revelado cada vez mais frágil e débil. Se não vejamos, no período de 8 anos foram registados 25.385 hospitalizações por esquizofrenia e outras perturbações psicóticas, tendo-se contabilizado, no entanto, um número elevado de reinternamentos. Deste número de hospitalizações estão, sobretudo, homens, mais precisamente 68% entre os 31 e os 50 anos de idade. Uma das grandes lacunas detectadas no tratamento clínico das doenças do foro mental é a falta da continuidade dos tratamentos e dos apoios. Ora, existindo um apoio médico público e ao alcance de todos nós, no entanto, não se demonstra tão rápido quanto o serviço privado. E quando toca à saúde, a fatura a pagar leva sempre dígitos a mais. Atrás de mim está um hospital psiquiátrico em Lisboa e a ele juntam-se inúmeras clínicas espalhadas pelo país que garantem um tratamento eficaz para quem sofre de doenças mentais. Em mãos tenho um orçamento de uma clínica privada que nos fez chegar um orçamento relativo a 30 dias, um mês de tratamentos e falamos de 4.660 euros, um valor que não inclui exames, consultas ou qualquer tipo de medicação. A questão que se impõe é quem é que tem este dinheiro para pagar um tratamento sem garantias de nada e sem grande possibilidade de dar continuidade. Mitos falam que só usamos 10% deste órgão vital, mas é a 100% que lhe damos uso e, tal como aos outros órgãos, também adoece. Assim como a esquizofrenia, também a bipolaridade é uma das doenças que soma milhares de diagnósticos no país. São já mais de 200.000 os casos confirmados desta doença, que se caracteriza como dois polos distintos, tal como a sua definição, com períodos de elevado humor, alternando com fases de depressão e tristeza absoluta. A bipolaridade atinge pessoas entre os 15 e os 25 anos de idade, sendo possível ser diagnosticado em qualquer faixa etária. E segundo a Organização Mundial de Saúde, há 140 milhões de vítimas de bipolaridade à escala mundial. Sob uma perspectiva puramente psiquiátrica, nós costumamos dizer que as doenças mentais são crónicas, a maior parte delas. E, portanto, a partir daquilo que é crónico, não tem uma cura, tem uma manutenção, ou seja, tem um tratamento que permite à pessoa manter a sua qualidade de vida, podendo existir períodos de agravamento ou de recaída. Doenças crónicas sem cura definitiva. A esquizofrenia, tal como a bipolaridade, desafiam a ciência e apresentam as exatas características de um mal que jamais se resolve com medicação. Trata-se então de uma doença mental ou espiritual. Olá, que Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Entre Linhas. Nós estamos em direto com todos vocês, diretamente dos nossos estúdios na cidade do Porto. Temos no programa de hoje os nossos convidados, daqui a pouco vou apresentá-los. O assunto de hoje é de grande importância, já que em Portugal há cerca de 2,3 milhões de pessoas que buscam apoio para tratamento de doenças relacionadas à mente, ao cérebro, doenças psicológicas, pessoas que sofrem com depressão, bipolaridade
e outras tantas manifestações, doenças que levam as pessoas a muitos tratamentos e a várias medicações. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Eu quero, desde já, deixar à disposição de todos o nosso telefone de contato, que é o 218-368-008, para todas as pessoas que quiserem agora mesmo entrar em contato conosco. As pessoas que sofrem com a depressão, com ansiedade, com bipolaridade, pessoas que têm alguém na família que sofre com algum tipo de problema mental, que faz um tratamento psiquiátrico, psicológico e que precisa de uma orientação, de uma oração, basta entrar em contato conosco. É muito importante a oração. A oração unida ao tratamento médico traz resultados muito positivos e isso tem sido até comprovado em algumas pesquisas científicas. O quão bem a oração faz para uma pessoa que faz um tratamento de saúde, especialmente uma pessoa que tem um problema psiquiátrico, que precisa muito de paz para a sua alma, de um controle emocional, psicológico, mental. As orações contribuem muito para que estas pessoas alcancem a sua liberdade. E no programa de hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre pessoas que sofrem com bipolaridade. Aqui no programa eu tenho duas convidadas conosco, que é a senhora Luciana, bem-vinda ao programa. Obrigada. E também nós temos outra convidada, que é a Sandra. Bem-vinda, Sandra. A senhora sofreu com bipolaridade. Sim, senhor Bispo. Eu era uma pessoa depressiva e sofria bipolaridade também. E você também, Sandra? Sim, também era depressiva e sofri bipolaridade. Muito bem. Vamos agora também aos nossos estúdios em Lisboa. Nós temos o Bispo José, que está conosco também na programação, e que tem uma pessoa que também sofreu com esse distúrbio, com essa doença mental ou psicológica, como alguns atribuem. Bispo José, muito boa noite. Boa noite, Bispo Domingos, e também a todos. Nós vamos falar sobre esse tema que é muito delicado e pouco falado. Conosco aqui nos estúdios está a senhora Fernanda, também passou por muitos problemas. A senhora vai contar um pouco hoje. Sim, eu tive uma depressão muito profunda, também com esquizofrenia, também. Eu via vultos, ouvia vozes, eu cheguei a procurar um psiquiatra, cheguei a tomar medicação e vim também de uma família já em criança que não havia paz lá em casa, era só brigas, passámos necessidades, na escola foi também vítima de bullying. Daqui a pouco, então, a senhora vai contar tudo isso para a gente aqui no programa. Bispo Domingos, sabemos que certamente a história da senhora Fernanda vai ajudar muitos. Vamos à nossa central de atendimento aqui no Porto, com o Bispo Odivan e demais pastores que estão a atender a todas as pessoas. Você pode ligar para o 218-368-008. Bispo Odivan, muito boa noite. Muito boa noite, Bispo Domingos, boa noite a todos que nos acompanham. Está aqui a equipe de pastores à sua disposição. Por mais que você esteja com esquizofrenia ou que você esteja com depressão ou bipolaridade, talvez sem forças nenhuma, mas pelo menos pegue o telefone, ligue para cá. Estamos prontos para te socorrer. Mais uma vez, o número você pode ligar para o 218-368-008. Estamos aqui de plantão para te ajudar. Bispo Domingos. E na nossa central de atendimento em Lisboa, nós temos o pastor Flávio também, com outra equipa. Você pode ligar, pastor Flávio, já muitas pessoas já estão a ligar para a programação. Quem estiver aflito, nós estamos prontos para atender os desesperados, todos aqueles que precisam de ajuda. Boa noite. Olá, Bispo Domingos, e a todos, boa noite. Com certeza, diferente do que sempre falamos, do que as pessoas pensam, existe uma saída e existe alguém que possa ouvir. Estamos aqui prontos para atender, ouvir, orientar e orar por aqueles que precisam. O contato está aí no rodapé do vídeo, 21-836-8008. Estamos aguardando a sua ligação. Muito bem. Então, como você viu, nós temos aí uma equipa com diversos pastores prontos para atender a todos que sofrem. Nós estamos em direto na programação para prestar esse socorro, essa assistência espiritual a todas as pessoas que sofrem.
você que agora mesmo tem tido pensamentos negativos de dar cabo da própria vida, sua vida perdeu sentido, nada tem dado certo, você é aquela pessoa que já há muito tempo tem lutado e vem lutando para mudar a sua situação, mas parece que quanto mais você luta, mais difícil fica a sua vida, mais complicada. Mas você vai saber no programa de hoje como ficar livre, como sair dessa situação ou como ajudar um familiar, um ente querido que está a sofrer com uma doença, com uma depressão, a pessoas que estão necessitadas de um apoio espiritual. Nossa equipe está, então, à inteira disposição. Bem, vamos aqui à senhora Luciana, que está conosco, que sofreu com bipolaridade. Primeiro, fale um pouquinho sobre essa doença. Como é um bipolar? A vida de um bipolar. Então, senhor Bispo, o bipolar ele é uma pessoa inconstante, uma pessoa que não... Ora está bem, ora está mal, ora está feliz, ora está triste, ora está com bons pensamentos, outros maus pensamentos. É uma mudança de humor assim inexplicável. De uma hora para a outra está-se calmo e de repente algo acontece na nossa mente que muda e transforma tudo. Dá vontade de sumir, dá vontade de partir tudo, dá vontade de gritar. É como se fosse um grito preso na garganta que é inexplicável. Não dá para explicar com palavras o que isso é. É algo surreal. Essas alterações de comportamento independem das situações que ocorrem do lado de fora. Quer dizer, mesmo que a pessoa não receba uma notícia ou mesmo que não aconteça absolutamente nada. Tudo normal do lado de fora. Tudo normal. Mas ainda assim, o bipolar pode ter essas mudanças dentro de si, sim, mudanças de comportamento. Sim, é como se fosse um vulcão que de repente começa em ação, sem acontecer nada, sem ninguém dizer nada, sem falar nada. É tudo dentro, é tudo no nossa cabeça, no nosso interior, muda tudo. Quer dizer, não é algo do lado de fora que atinge a pessoa, não, mas é algo que está dentro dela, sim, como se fosse o inimigo que está dentro da própria pessoa. A partir daquele momento, quando começa a mudar tudo, começam a vir pensamentos, começamos a analisar todos os movimentos, todos os gestos, parece que tudo é contra nós, que tudo cai um prato, qualquer coisa é para nos irritar, é de propósito, é tudo muito inconstante e de repente, assim, uma força de sobrenatural mesmo, de não ter explicação. O bipolar tem uma dificuldade muito grande de conviver com a família, de conviver com as pessoas, exatamente por esse aspecto. Ele se torna, de certa forma, antissocial. Era o seu caso? Era sim, senhor Bispo. Eu vim num lar assim, destruído, não é? E isso vai crescendo dentro de nós, não é? É uma raiva que vai crescendo e ficamos com ódio, com raiva, com mágoa de todas as pessoas, culpando todas essas pessoas. Então é algo que vai aumentando. Não dá para conviver com uma pessoa que não consegue estar bem, calma, no trabalho, na família, nos amigos, em qualquer lado, porque nós não temos controle. Nós não sabemos quando é que vamos ficar bem. Como eu tinha dias que eu acordava feliz, bem, calma, e de repente, a caminho do trabalho, eu já mudava, sem nada acontecer. Isso dificultava ter uma vida normal no seu trabalho, nos seus estudos, convívio normal com a família. Isso trazia muitos transtornos para si, não é? Sim. Na altura, eu trabalhava no público e a nossa expressão mostrava essa dor. A nossa posição, a nossa maneira de estar, o facto, a minha expressão, até a minha maneira de estar, a posição sempre agressiva, a expressão do rosto era agressiva e era difícil comunicar comigo, muito dura nas palavras duras, mal educadas. Eu era mal educada verbalmente com as pessoas. Não dava para conviver. O bipolar tem o seu raciocínio muito acelerado, vem muitas ideias ao mesmo tempo. E não sei se era o seu caso, mas muitos têm a dificuldade para concretizar algo.
Porque você tem um projeto, você tem algo em mente, eu vou fazer isso. Mas no meio do caminho surge uma outra ideia e você abandona a anterior e logo se aplica aquela outra ideia. Mas quando você se aplica aquela outra ideia, vem outra. E você abandona aquela segunda e pula para uma terceira, depois para uma quarta. E no final das contas, você tem que retornar ao seu primeiro projeto, seu primeiro plano. Quer dizer, nunca conclui nada. Porque o raciocínio, os pensamentos são tão acelerados que são várias coisas para fazer ao mesmo tempo e acaba que a pessoa não faz nenhuma coisa nem outra. E acontecia consigo isso? Senhor Bispo. Isso, eu tinha muitos sonhos, tinha muitos projetos, eu queria alcançar todos, eu pensava nisto, naquilo, naquilo outro, nunca conseguia concretizar nenhum. Eu desistia sempre e isso fazia com que crescesse ainda mais uma frustração dentro de mim. E ainda desvalorizava mais e a minha autoestima também ia, não é, desmoronando com isso. Eu pensava em muitas coisas, eu quero ser isto, eu vou fazer aquilo. Desde sempre, desde muito nova, eu queria fazer projetos, eu queria realizar coisas e não conseguia. Eu não conseguia ir até ao fim. Isso durou quantos anos? Então, senhor Bispo, como eu disse, eu cresci num ambiente estruturado, não é? Os meus pais, o casamento deles não era nada bom e eu, quando comecei a ter entendimento, entre os meus 15, 16 anos, até aos 20 e poucos anos, mais ou menos, que eu fui assim. E o tratamento psicológico, o tratamento médico foi feito? Sim. Eu fui seguida pelo Magalhães Lemos, tomava medicação, ia a consultas, eu conversava com psicólogos, eu fui seguida pelos médicos, mas não tinha grandes resultados, não. Mas eles faziam tudo que podiam, que estava ao alcance, obviamente. Com certeza. Quer dizer, não faltava o tratamento, o apoio médico, né? Não faltava. Não. Eu procurei ajuda, não é? Na altura, os meus pais também me acompanharam e viram que era impossível, eu não podia continuar assim, então eles me levavam no médico e eu fui seguida pelo Hospital Magalhães Lemos. Que é o correto, as pessoas têm que procurar um tratamento, Com certeza. os médicos estão aí para isso, né? Mas é muito importante, e é isso que nós queremos enfatizar na programação, é muito importante para qualquer pessoa um apoio espiritual. Porque nós temos visto no trabalho que nós temos realizado na Universal que várias pessoas que têm doenças, até doenças mentais, daqui a pouco a senhora que está nos estúdios em Lisboa vai falar, ela comentou que ela teve esquizofrenia. Ela foi uma pessoa que sofreu com essa doença mental e ouvia vozes. Normalmente as pessoas que sofrem com esse tipo de doença ouvem vozes, não é? E até mesmo tem pensamentos horríveis, como, por exemplo, vozes que ela não sabe e que dizem para ela fazer determinadas coisas. Daqui a pouco ela vai relatar essa história aqui no nosso programa. Então, daí nós entendemos o seguinte, que muitas pessoas estão a sofrer com problemas assim e que elas precisam, além, obviamente, de toda a assistência médica que tem, mas elas precisam também e, sobretudo, de um tratamento espiritual, de um atendimento, de uma oração, para que elas possam ter forças para vencer tudo isso. Porque temos visto muitos casos de pessoas que foram vítimas de maldades. Eu sei que há quem não acredite nisso, mas há muitas pessoas que eram normais, que trabalhavam, faziam tudo, seguiam a sua vida normalmente, mas desde que foram vítimas de uma obra maligna, passaram a ter transtornos mentais, passaram a ter problemas mesmo, pessoas consideradas como loucas, pessoas que tentavam o suicídio, que cortavam os próprios pulsos. Nós temos na Universal muitos e muitos casos assim. E se você tem algo semelhante na sua família, entre em contato conosco agora. Nós estamos à disposição, a nossa equipe está inteiramente agora à disposição de todos. É o 218-368-008. Temos um número de WhatsApp também. O número de WhatsApp vai aparecer também aí na sua tela, que é o 918-617-038. Bem, Luciana, hoje você já não sofre mais com bipolaridade, né? Não, senhor Bispo, hoje não. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, muito mais calma, estável emocionalmente, sou feliz.
Eu tenho paz, coisa que eu não tinha. As noites para mim eram terríveis. Eu não conseguia dormir na altura, eu tinha que tomar medicação. E mesmo assim, nem toda a medicação fazia efeito. Mas hoje eu estou... Faz uso de qual medicação hoje? Nenhuma. Mas como foi que conseguiu a sua completa cura desse problema? Então, a minha mãe, na altura, ela frequentava a Igreja Universal. E como eu estava sempre a caminhar para pior, ela decidiu-me levar. E eu comecei a frequentar as correntes da igreja. Eu comecei a fazer os tratamentos de lá. Os tratamentos espirituais. Quer dizer, já tinha um tratamento médico, faltava o tratamento da fé. Da fé. Né? Então, uniu o tratamento. O que é da parte da medicina, ok. A medicina faz. Mas o que é da parte de Deus, não tem o que o médico possa fazer. A medicação não pode resolver. Se é a parte de Deus, é só Ele. É só Ele mesmo, porque lá eu tive pessoas que me acompanharam, que me ajudaram e me apresentaram uma fé. Essa fé dizia que Deus podia curar a sua alma. Então isso. foi isso que eu comecei. Porque qual é o médico que pode curar a alma, por melhor que ele seja, né? Uhum. É um desafio muito grande. Por mais que a ciência, a medicina esteja evoluída, a psiquiatria, psicologia, mas nós sabemos que tudo que é ligado à alma é algo muito misterioso e é muito desafiante para qualquer profissional dessa área. É sempre um grande desafio, porque trata-se da essência de cada pessoa. Uma coisa é tratar o corpo, não é? Tratar o médico que trata o corpo de um paciente. É mais simples, não é? Porque ele tem um diagnóstico mais preciso. Sim. E tem uma medicação mais precisa para atuar naquela doença. É importante também frisar que na altura, quando eu comecei a fazer as correntes na igreja, eu não abandonei os tratamentos logo assim do que os médicos me deram. Foi tudo com acompanhamento. Com acompanhamento, uma fé inteligente, não é? E eles próprios viram evolução. Sim, foi. E eles próprios depois comprovaram que você já não precisava mais de medicamentos. Não. A doutora ficou surpreendida, perguntou-me o que é que tinha acontecido na altura, porque é que eu tinha tido uma melhora tão repentina. E eu falei nela. Eu disse, eu estou a fazer o tratamento aqui na doutora, mas eu fui procurar o médico dos médicos. E foi assim que eu fiquei bem. E ela disse o quê? Ela riu, ela sorriu. E disse que bom, então. De mim estás liberado. Mas é isso. É isso que as pessoas que acompanham a nossa programação, veja bem, é a fé inteligente, né? A Luciana falou dessa fé inteligente. A fé inteligente não é exatamente o contrário da fé religiosa, que é aquela fé cega. A fé inteligente não é cega, pelo contrário, ela enxerga além, muito além, porque é uma fé que vem de Deus. Essa fé inteligente nos faz pensar da seguinte forma: se a pessoa sofre com determinado problema de saúde, obviamente ela vai procurar um especialista e deve fazê-lo, claro. Porém, aliado a esse tratamento do especialista, ela vai fazer o tratamento espiritual, que quando ela recebe o ensinamento da palavra de Deus, quando ela recebe o apoio espiritual, as orações, e isso vai dar forças e condições às pessoas para superarem, porque às vezes o que acontece? Existe um mal que age sim, isso é inegável. Nós lidamos com essas situações diariamente e nós sabemos que muitas pessoas, falei anteriormente e volto a falar sobre isso, muitas pessoas são vítimas de facto de maldades. Acredite você ou não, mas há rituais que são realizados em vários lugares, inclusive cemitérios, rituais em que o nome da pessoa é colocado no crânio, seja humano ou um crânio de um animal, ou numa cabeça de cera, um crânio de cera, coloca-se o nome da pessoa ali e faz-se o ritual para espíritos malignos, e aquela pessoa cujo o nome está ali passa a ter problemas mentais. Isso é uma realidade.
qualquer pessoa que procurar, que conversar com bruxos, bruxas e pedir essa informação, eles darão. Basta procurar. Isso é uma realidade. Então, nós sabemos que há pessoas que realmente têm esses distúrbios e, em algumas situações, algumas foram vítimas de alguma maldade espiritual. No seu caso, Sandra, você sofreu também com bipolaridade e durante quanto tempo? Foi mais ou menos a partir dos 12 anos para cima, até aos 21 anos. Durante a fase da... Surgiu aos 12 anos? Sim, porque eu cresci numa família destruturada, onde havia muita agressão. Minha mãe era abusada, sofria violência doméstica e como criança eu assistia a tudo isso. Todas essas agressões. Os meus irmãos já consumiam drogas, mesmo dentro de casa, e o nosso lar ele era muito destruturado, havia muito agressão. E na altura eu tinha sido molestada e sofri também por 2 abusos. E tudo isso eu fui guardando dentro de mim. Esses abusos por parte de quem? De pessoas próximas? Molestada e um dos abusos foi por familiares e um outro abuso foi num relacionamento que eu tinha. Uhum. Isso tudo veio a trazer vários constrangimentos para dentro de mim. Traumas, né? Muitos traumas. Eu não tinha segurança em poder contar para a minha família. Você tinha que idade, Sandra? Não, a primeira vez tinha 6 anos de idade, quando isso aconteceu. E aconteceu por parte de um parente? De um parente. De uma pessoa próxima? Próxima de mim. O segundo abuso, novamente, por um familiar. E então o terceiro já foi fora. E normalmente toda a criança ela busca a segurança dentro de casa, na base familiar. Mas não, eu não encontrava segurança neles. Então eu não me sentia à vontade para poder contar aquilo que eu estava a passar. Então eu guardei tudo dentro de mim. Tudo dentro de mim. Mas você temia que os seus pais não acreditassem? Eu temia muito que eles não acreditassem, que eles me batessem devido aos problemas que Esse parente que abusou, ele... Foram 2, né? 2 parentes ou Sim, mesmo? Foram 2. 2 parentes. Em algum momento eles disseram para você não contar nada? Não, eu própria decidi guardar dentro de mim. Eu tinha medo das consequências daquilo que poderia acontecer. E o pior, eu tinha medo que ninguém acreditasse em mim e que eu ainda pudesse ser prejudicada. E então todos esses traumas eu fui guardando dentro de mim. Isso se repetiu por várias vezes? Não, uma vez cada... Só que isso veio trazer, como eu disse, vários traumas para dentro de mim. Aos 12 anos você foi diagnosticada como sendo bipolar? Sim, nesse caso porque devido aos problemas familiares e também quando eu buscava a felicidade do mundo. Mas foi um diagnóstico médico? Não. Eu própria tinha vários, como a Luciana falou, tinha vários problemas inconstantes. Mas quando foi que houve um diagnóstico que realmente você era bipolar? Eu não cheguei na altura a procurar médico. Não tomou medicação? Eu tomava calmantes para dormir, eu própria. Mas não chegou a fazer um tratamento para se ver livre da situação do problema? Eu procurei a médica e como eu vivia muito ansiosa, ela aconselhou-me a tomar aqueles medicamentos que não iam fazer mal a mim. Só que pelo contrário, eu buscava nos medicamentos poder dormir, poder descansar, ter noites tranquilas, mas não conseguia, pelo contrário. Tinha muitos pesadelos, já gritava de noite, devido a todos os problemas que eu tinha adquirido desde criança. Nenhum dos medicamentos que eu tomava fazia efeito. Bem, e como foi que você se libertou desses traumas? Porque você tinha traumas e qualquer psicólogo que você conversasse, naturalmente, ia entender muito bem a sua situação, não é? Sim, eu até ia em psicólogos na escola, porque devido a essas situações que eu passava, eu na altura cheguei até a reprovar uma vez, porque eu não dormia em casa. Eu chegava a dormir na escola e eles não entendiam. Então eu era acompanhada.
por os psicólogos na escola. Mas você não contava para os psicólogos o que acontecia consigo? Eu não contava. Eles não conseguiram extrair de você essas informações? Eu não tinha aquela confiança em poder contar por causa do medo das consequências que eu poderia ter. Nem para um especialista? Nem para o especialista. Uhum. Bom, como foi que você se livrou disso, desses traumas, desse passado triste que você viveu? Foi através da Igreja Universal, quando eu ouvi falar da Igreja Universal, através da minha mãe. Na altura ela já frequentava e eu comecei a ouvir a verdade. Eu ouvi que realmente eu não precisava ser escrava do meu passado, daquilo que eu estava a viver. E eu comecei a usar a minha fé em Deus, comecei a fazer todos os tratamentos, tudo o que era orientado na igreja, tudo o que o pastor falava para mim, eu obedecia. E eu comecei a ver essa mudança dentro de mim, porque lá está. Eu falava para mim, eu vou obedecer, porque as pessoas tentam me ajudar, mas ninguém me tem conseguido ajudar. Quer dizer, com as orações que você recebeu, com as orientações, na igreja você foi liberta disso? Fui liberta totalmente. Traumas, aqueles sentimentos que você guardava, tudo acabou? Tudo. Fiquei livre de tudo. Perdoei quem me tinha, na altura, magoado, quem me tinha entristecido. Perdoei o meu pai na altura porque realmente eu tinha raiva dele, de tudo aquilo que ele fazia com a minha mãe. Eu não via um exemplo de pai em casa, não é? Eu não via exemplo em nenhum homem. Para mim não tinha exemplo de pai. E o pai normalmente ele transmite que a segurança para os filhos. Quer dizer, você hoje é diferente, né, Sandra? Você tem paz, você mudou, o seu interior está totalmente mudado. Eu sou completamente diferente. Existe um antes e um depois, porque realmente eu aprendi como eu poderia mudar a minha vida. Foi através da Igreja Universal que eu consegui realmente ter uma mudança de vida dentro de mim. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou uma pessoa segura, hoje eu consigo realmente lutar pelos meus objetivos, que não era o que acontecia antes, porque eu tinha muitos sonhos também, mas eu não conseguia completar. Eram muitos os pensamentos negativos que vinham, que diziam que eu não era capaz. Isso é passado, né? Hoje você é uma pessoa diferente. Totalmente diferente, mesmo em casa, o meu relacionamento com a minha família. Hoje somos felizes de verdade. Hoje existe paz, harmonia. Hoje existe um relacionamento de pai e filha. Conseguiu perdoar os parentes que abusavam de si? Sim, todos. Todos consegui perdoar todos, porque aí começa a verdadeira libertação. Isso. Exatamente, porque enquanto a pessoa não perdoar quem fez o mal para ela, e esse é o problema de as mulheres que são abusadas e foram, às vezes, algumas na infância, elas carregam para sempre esse trauma, esses sentimentos ruins e não conseguem perdoar. E quando há um perdão, há uma libertação. O que aconteceu contigo. Nós vamos à nossa central de atendimento com o Bispo Odivan, porque várias pessoas aflitas estão buscando socorro, buscando ajuda. E nós estamos à sua disposição no programa para dar essa assistência espiritual. Bispo Odivan. Muitas pessoas ligando, pedindo socorro, e você também pode ligar e pedir socorro. Temos a Ana Souza que diz o seguinte: o pai sofre com muita depressão e vive tremendo devido à depressão e tem ansiedade ao extremo. Também ligou para cá o Manuel Cardoso, tem problemas psíquicos e, além disso, ele diz: eu tenho um filho que sofre com ataques de bipolaridade, ataque de nervos, ao ponto de quebrar tudo dentro de casa, ele já não sabe mais o que fazer. A Maria Manuela, ela diz o seguinte: a mãe dela está há 20 dias sem comer, 20 dias sem se alimentar, justamente por causa dos problemas psíquicos, psicossomáticos. Ela coloca aqui depressão e os médicos já não sabem mais o que fazer, porque são 20 dias sem
comer absolutamente nada. O senhor Bira diz o seguinte: o meu filho tem transtornos de todas as espécies, também transtorno de caráter. Além disso, ele diz aqui, Bispo Domingos, que o filho, além dos transtornos psíquicos, também usa drogas. E ele procurou os médicos e ele disse o seguinte: o orçamento que os médicos deram, o que ele iria gastar para tentar ajudar o filho, ele não tem as mínimas condições. Por isso a fé, por isso o socorro espiritual que está sendo provado através dos testemunhos. Pode continuar ligando 218 368 008. Estamos aqui para te ajudar. Bispo Domingos. Daqui a pouquinho a dona Fernanda, que está nos nossos estúdios em Lisboa, com o Bispo José, vai falar sobre o problema que ela teve de esquizofrenia. A dona Fernanda Deixa a dona Fernanda, por favor. A dona Fernanda é essa que apareceu, mas logo tiraram a imagem. Não é isso, dona Fernanda? Boa noite, Bispo. Como vai a senhora, dona Fernanda? Vou bem, muito obrigado, senhor Bispo. A senhora sofreu, então, com esquizofrenia? Sim, senhor Bispo. Eu já cresci numa família também onde as brigas eram constantes, passámos muita necessidade. O meu pai, entre os meus irmãos, dizia que eu não era filha dele, que era filha de um amante com a minha mãe. Ele dizia que eu era feia e eu fui crescendo com essa bagagem dentro de mim. Na escola também, nós éramos uma família pobre e os miúdos, os coleguinhas de escola também me gozavam. Isso tudo foi ficando dentro de mim. Eu também era muito fechada, eu não desabafava. Eu tive um tio que também me molestou também e falou para mim que se eu falasse alguma coisa para a minha mãe, que ele iria dizer que era mentira. E eu fui crescendo com isso tudo, sofrendo, era uma criança triste. Entretanto, depois, com a infância, com a adolescência, eu conheci o meu marido. Casei com o meu marido, que ainda hoje estou casada com ele, graças a Deus. E tivemos 2 filhos. Só que no segundo filho eu entrei em depressão pós-parto. E então comecei a ouvir vozes, comecei a ver vultos, na minha casa o quadro à meia-noite disparava e havia uma luz de uma assoalhada que apagava e acendia, que é difícil, né, com o quadro disparado. Os candeeiros de lá em casa também eles circulavam. Eu vivi um verdadeiro filme de terror dentro da minha casa e, não bastando, eu comecei a ter pensamentos para matar o meu filho. E isso era uma dor na alma muito profunda, muito profunda. O bebê que... A criança que havia nascido há poucos dias. Sim, sim. E a senhora pensava em matar essa criança? Sim, exatamente. Vinham uns pensamentos muito fortes na minha mente, pega na faca e vai lá e mata a tua criança. E principalmente... Voz, a senhora ouvia voz na sua mente? Sim, senhor Bispo, sim. Eu ouvia vozes, eu via vultos dentro de casa. E eu às vezes perguntava ao meu marido, chamaste-me? Ele dizia não. Eu ouvia chamar Fernanda e não era ninguém. Portanto, e ali na cozinha, quando eu ia preparar uma janta ou um almoço, e sempre que eu pegava numa faca, vinha aquele pensamento muito, muito forte dentro de mim. Pega na faca e mata o teu filho. Aquilo me causava uma dor, era uma dor profunda, era uma tristeza sem fim. Não é que a gente toma uma aspirina e passa, não, aquilo era uma dor na alma, era uma dor tão forte que eu tive que lutar contra mim mesmo, contra esses pensamentos que eu tentava lutar. Dona Fernanda, foi o seu primeiro filho, dona Fernanda? Não, foi o segundo. O primeiro eu tive e não tive depressão nenhuma. O segundo, eu entrei em depressão pós-parto. E então, aí passou a ter essa rejeição pela criança? Sim, sim. Eu tinha medo de tratar do bebê porque eu tinha medo de fazer mal a ele. Porque assim que eu trocava uma fralda, eu tive que começar a dar biberão de leite muito cedo a ele para não amamentar, porque eu tinha medo de fazer mal a ele. E então tive uma pessoa de família que teve que vir para o pé de mim, porque aquilo ficou tão forte, que eu já tinha medo de estar sozinha com o bebê. Um dia eu estava na cozinha, Senhora Fernanda, diga. A senhora procurou tratamentos nessa época, não é? Sim, eu fui um psiquiatra. E qual foi o diagnóstico? Então, o psiquiatra disse que era uma depressão muito profunda. Ele não falou na esquizofrenia, mas eu vejo hoje que eu tinha, porque eu tinha audição de vozes, via vultos, isso está interligado. Ele diagnosticou-me só uma depressão profunda, que se esses pensamentos não passassem, eu tinha que ser internada.
Mas, senhor Bispo, eu tenho uma situação que marcou e que isso ficou marcado dentro de mim. Foi uma vez eu estar na cozinha a cortar um frango e quando eu me deparei estava no quarto do bebê com a faca na mão. Portanto, eu fui, não sei como cheguei lá, quer dizer, hoje eu sei, foi um estado de possessão. E eu estava em frente ao bebê com a faca na mão, mas não sei como é que eu caminhei da cozinha até ao quarto do bebê. E a senhora se considerava louca ou alguém chegou a considerar a senhora louca? Seu Bispo, eu era muito fechado. Eu até contar isto, porque eu achava que me iam dizer que eu era louca. Eu me achava já louca. Porque eu dizia, ouço vozes, vejo vultos, os candeeiros andam, o quadro dispara à meia-noite, tenho pensamentos para matar o bebê, deixei de comer, comi ao mínimo, empurrado para sobreviver, deixei de cuidar da minha higiene, deixei de cuidar do marido. Eu passava as noites no hospital com o bebê também, porque ele tinha alergia aos ácaros, tinha falta de ar. E então a minha vida era assim, senhor Bispo. Eu não tinha alegria já de viver. Eu perdi a motivação, eu perdi a autoestima, eu perdi tudo. E então, nessa época que eu cheguei no quarto do bebê, eu tive duas vozes ali presentes comigo. Uma dizia para mim, pega na faca e mata-o agora. E uma outra voz me dizia assim, não faças, não vês que ele é um bebê indefeso? Não faças isso ao bebê. Tive ali uma luta muito grande, senhor Bispo, muito grande. Mas graças a Deus, Deus não permitiu que eu fizesse isso e eu saí do quarto do bebê sem lhe ter feito mal algum. E então, senhor Bispo... A senhora tomava muitas medicações, dona Fernanda? Acho que era à volta, já faz alguns anos, acho que era à volta de 10 comprimidos que eu tomava. Certo. 10 comprimidos. Bem, Bispo José, nós podemos observar exatamente o que nós falávamos há pouco. O caso da senhora Fernanda. Ela ouvia vozes, até filmes, vários filmes que tem por aí, que eles mostram pessoas possessas, né? Só que nos filmes elas são retratadas, algumas com problemas mentais e outras com problemas espirituais. Até nos filmes eles costumam mostrar essa espiritualidade, essa ligação que às vezes existe. Em muitos casos há essa ligação desse mundo espiritual, porque tudo está interligado. Porque quando se fala de alma, se fala da parte espiritual da pessoa, se fala daquilo que é invisível. Quer dizer, há um mundo invisível, há um mundo onde há espíritos, há forças do bem e há forças do mal. E às vezes as pessoas não conseguem compreender esse conflito que há, essa batalha espiritual que existe, esse clima às vezes pesado que a pessoa sente. A pessoa diz assim, olha, o clima está pesado, essa atmosfera, ela sente um peso no ar. Mas o que seria isso se não um problema espiritual, forças espirituais, hein, Bispo José? A pessoa sabe que não é normal. No caso dela, ela achava muito estranho, como que um quadro desligado disparava à meia-noite, todos os dias era a mesma coisa. Vinha aqueles vultos, vozes chamando pelo nome dela, e isso nós sabemos que acontece. E muitas pessoas, elas ficam caladas, como a senhora Fernanda. Ela pensava, se eu falar isso com alguém, vão dizer que eu sou louca. Então ela guardava para si. E nós temos aí, bispo, nós vimos os números, mais de 2 milhões sofrem, só que é o que está com o diagnóstico. Fora aqueles que não estão, que nunca falaram com ninguém. E é por isso que nós estamos aqui, nós entendemos e sabemos que isso acontece. É o caso da senhora Fernanda, no caso da Luciana, contou com o senhor aí. Muitas pessoas hoje estão precisando de ajuda, não sabem aonde ir, mas nós sabemos como tratar. A prova são os resultados aqui. É o que Deus vem fazendo, porque somente Ele pode libertar nesse mundo espiritual, como o senhor mencionou, somente Deus pode fazer alguma coisa. É isso aí. Nós vamos colocar uma matéria que fala de doença mental versus problemas espirituais. E queria que você ficasse bem atento a essa matéria. Enquanto isso, quem quiser pode ligar na nossa central. Inclusive o pastor Flávio, na nossa central de Lisboa, também com a nossa equipa. Aí várias ligações já chegaram. Os pastores estão a atender a todos que sofrem. Vários casos chegaram aí, né, pastor Flávio? Pessoas que estão realmente aflitas, né? Com certeza, bispo. Sem dúvida alguma, nós somos o plantão, ou estamos de plantão, podemos assim dizer, a emergência para aqueles que sofrem. Para o senhor ter ideia, o Eduardo,
Ele liga aqui de Lisboa, ele diz que está muito perturbado, sofre com esquizofrenia, toma medicação e nada resolve o problema, ele pede oração. Eu vou continuar aqui, tem o Vitor, aqui também de Lisboa, está em profunda depressão, pois teve que fechar a empresa por causa das dívidas e não sabe o que fazer, pede oração. A Maria de Lourdes sofre com insônia, não consegue dormir e não apenas isso, ela tem causas e processos amarrados na justiça que agrava a insônia. Temos aqui a Denise Cunha de Setúbal, anda muito triste, está aflita por conta dos problemas financeiros, não consegue se dar bem na faculdade, tudo tem dado errado e ela sofre também, segundo ela aqui, com bipolaridade. Por fim, temos a Vera Fernandes, ela pede oração pelo marido que está com a cabeça virada e, como o senhor acabou de falar aí no testemunho, ela suspeita que seja uma obra de bruxaria porque ele virou a cabeça. Tem só mais um, bispo, é o Milton, que tem problemas espirituais, perturbações, vozes e vultos, e ele pede oração. Os telefones não param de tocar, muitas são as pessoas que estão a sofrer. Você pode ligar ao 21 836 8008. Teremos o prazer de lhe ajudar e orar por si. Vamos então à matéria. Vamos dividir o seu ecrã em duas partes. De um lado, os sintomas de quem sofre com uma doença mental e do outro lado, o que descreve quem sofre com uma possessão maligna. Do lado da doença mental, olhemos para os sintomas. Constante confusão mental, com episódios de audição de vozes e visão de vultos, depressão, isolamento e dores de cabeça, noites em claro e fadiga permanente, constante ideia de perseguição e perder o interesse pela vida e por si mesmo. Do outro lado, agora, temos os sintomas da possessão maligna. Audição de vozes, visão de vultos, dores generalizadas, falta de energia, dores de cabeça, insónias, medo que incapacita, pensamentos e tentativa de suicídio. Olhando para ambos os sintomas, de forma óbvia que conclui que quem sofre de doenças mentais apresenta de facto os mesmos sintomas de quem está a ser alvo de um mal espiritual. E estará aqui a resposta que você precisa? Se sofre com algum destes sintomas, ligue 21 836 8008. Você viu aí que os sintomas são iguais, não é? Praticamente iguais. Quer dizer, quem sofre com problema mental e quem tem perturbações espirituais, como o caso da senhora Fernanda, que está com o bispo José. Então, eu queria que o bispo José concluísse aí o testemunho da senhora Fernanda, porque foi muito grave a situação dela. Chegou ao ponto de pegar uma faca para matar o bebê. Bispo José. É verdade, bispo Domingos, e agora ela comentava aqui que, além disso, também tinha muitos pesadelos nos momentos que conseguia pegar no sono. Exatamente. O pouco que eu dormia, porque eu não dormia praticamente quase nada, o pouco que eu dormia sonhava sempre com os cemitérios. Sempre, as campas abertas, os mortos ali a puxarem-me, era mesmo pesadelos. E antes de mim, de eu ter pensamentos para matar o meu filho, tive uma sobrinha que teve pensamentos para matar a irmã, tive uma irmã que teve pensamentos para matar o filho também. Quer dizer, a família também estava com o mesmo problema. Exatamente. Quer dizer, obra de um mal espiritual. Com certeza. Né? Ela sonhava com cemitérios, passava por isso. E como que a senhora ficou sabendo do trabalho da Igreja Universal? Então, foi através da minha mãe. Minha mãe já lá estava e ela convidou-me para ir. Ainda demorei 1 ano e tal, porque lá está, a gente fala mal daquilo que não conhece, né? E eu, então, a Igreja Universal e o Bispo Macedo, para mim... A senhora falava mal? Falava. Eu dizia à minha mãe que não queria, demorei 1 ano a chegar, que não queria. Quando eu estava lá no fundo do poço, no fundinho mesmo, que já não havia mais solução, eu disse para a minha mãe um dia, olha, hoje eu vou contigo, se não acontecer nada comigo, mas também não vou mais. Disse-lhe ela, não me mete lá mais os pés. Então, a senhora fez um desafio, né? Fiz. Então eu fui. E nesse dia, além de ser bem recebida, acarinhada por pastores, por obreiros, foi muito bem acarinhada, naquele dia eu senti uma paz que eu não sentia há muito tempo. Quando eu saí de lá, eu saí com essa paz e não tomei a medicação que eu esqueci
e dormia a noite inteira. No primeiro dia No já primeiro teve uma dia, diferença. No primeiro dia. Depois fiz as correntes de libertação, não é? Busquei muito também o Espírito Santo, não é? Porque aquele vazio não era só as correntes, não é? Eu tinha que ter Deus dentro de mim. A senhora conseguiu se libertar? Consegui me libertar. Dos Consegui. traumas, dos pensamentos, Sim. da visão de vulto, audição de Autoestima lá em vozes. cima. Já também concluí. Eu também fazia muitos projetos e não concluía. Graças a Deus, quando faço um projeto, eu já consigo concluir. A autoestima está em cima. A paz, eu valorizo muito a paz. Então a paz, ela está dentro de mim. Passo lutas, passo lutas. Estou às vezes nos tsunamis, mas a paz ninguém me rouba. A paz que Jesus deu para mim. Liberta, Sim. transformada, e mencionou que recebeu o Espírito Santo. Exatamente. E essa é a base das bases. Porque não interessa ser liberta e não ter o Espírito Santo dentro, porque com ele a gente vai muito, muito, muito além. Conseguimos ultrapassar muralhas. Conquistamos e estabelecemos, não é? É isso mesmo. A senhora tem quanto tempo já na fé? Já estou desde o ano 2002. 20 anos. Sim. Nunca mais saí. Nunca mais saí. Nunca mais sofreu? Não, eu nunca mais sofri. E agora só quando Jesus vier nos levar, pronto, porque quer estar sempre bem pertinho. Não vale a pena a gente se afastar. Tá aí. Não Então, vale a pena. Bispo Domingos, a senhora Fernanda, ela pode comprovar que existe uma saída, existe uma solução. Hoje, ela tem paz. Hoje é alegre. Hoje ela está sorrindo, está feliz. Isso mostra a diferença entre o antes e o depois, que todos aqueles que estão agora acompanhando e que creem também pode ter. Isso não é só para alguns, é para todos. Todos aqueles que dizem, se é verdade o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, então também quero na minha vida. Vou fazer uma prova, eu vou como a dona Fernanda foi. E já no primeiro dia ela já vai sair diferente, com certeza, como mencionou a senhora Fernanda, que saiu em paz e até esqueceu do medicamento e dormiu naquela noite. Bispo Domingos. É isso que vai acontecer também com todos que estão aí a acompanhar o programa, que não tem paz, que tem problemas emocionais, psicológicos, ou mesmo uma doença física. Jesus é o médico que cura o corpo e cura a alma. Corpo e alma. Aquilo que a medicina não pode fazer, ele faz. Aquilo que os remédios não podem fazer, o Espírito Santo faz, porque ele traz o alívio para a alma. Eu vou colocar agora um intervalo, depois nós voltaremos para falar algo aqui muito importante para todas as pessoas que estão aflitas, todas as pessoas que estão desesperadas. Mas quero agradecer a senhora Fernanda aí nos nossos estúdios em Lisboa, que deu o seu depoimento. Deus abençoe muito mais a senhora, dona Fernanda. E Senhor, também Deus aqui abençoe. agradeço a Luciana. Ali apareceu a dona Fernanda. Obrigado, dona Fernanda. Deus abençoe. Bom, Luciana, muito obrigado pelo seu depoimento. E também a Sandra. Veja esse intervalo, daqui a pouco voltamos. Sabia que a Universal está espalhada de norte a sul do país, inclusive nas ilhas? São já mais de 130 as localidades onde pode encontrar uma Universal de portas abertas. Todos os dias para ajudar quem precisa de um socorro, e acredite que a cada dia que passa, vidas são totalmente transformadas. A minha vida antes de chegar à Igreja Universal era um caos. Eu sofria de depressão, eu via vultos e qualquer problema que me surgisse, eu puxava os cabelos, eu dava com a cabeça nas paredes. Eu tinha, por exemplo, eu chegava a casa do trabalho às 7 da noite, eu não entrava em casa sozinha. Eu nem que tivesse que esperar 2 horas com pelo meu marido para ele chegar, para entrar em casa, porque eu às vezes ainda punha a chave na porta, mas eu pensava, está ali alguém para me atacar. E depois eu via vultos mesmo. Eu às vezes ia na rua e parecia que até estava a ser perseguida por alguém. Tomava medicamentos, mas também não resolvia nada. Era uma vida completamente destruída, portanto, em todas as áreas praticamente. Tudo o que eu me lembro quando aqui cheguei foi que, por exemplo, tinha, em termos financeiros, uma vida completamente destruída, estava cheio de dívidas,
fruto de vários negócios que eu investi, que não correram bem. Na vida, portanto, sentimental também não era feliz porque não dava certo com ninguém. Pessoalmente era uma pessoa triste, vazia e que, portanto, não tinha motivos para viver, digamos assim. Fui sempre uma pessoa bastante doente desde criança, de maneira que a minha vida era dependente de medicamentos. Eu não via solução em nada, eu não conseguia ultrapassar os problemas. Sempre que me surgia um problema eu achava que não tinha solução e, portanto, o melhor mesmo era morrer e descansar, que eu achava que a morte era o descanso. E agora eu sei que sou uma pessoa muito feliz, que eu tenho vida, porque antes eu não tinha vida e eu vivo. E é uma coisa que nós sentimos que não dá para explicar, só mesmo quem tem Jesus. A minha vida hoje está completamente transformada, portanto, em termos financeiros, as dívidas foram pagas, tenho a minha vida financeira estabilizada, a minha vida pessoal, portanto, está completamente transformada. Hoje sou uma pessoa alegre, feliz. Hoje sou uma pessoa que gosta de estar, não me isolo como fazia na altura, gosto de estar com os amigos, em família, e em termos sentimentais a minha vida, portanto, está realizada. E no dia em que entrei na igreja, embora não viesse muito convicta, mas as dores desapareceram. Tudo o que era sofrimento, tudo o que era das maiores coisas às menores, Deus foi iluminando aos poucos. Deus mudou de tal maneira o meu interior que hoje há paz, a alegria, a vontade de fazer as coisas. E embora eu tenha já alguma idade, não é? A vontade de fazer as coisas é sempre muito, muito grande. É que tudo isto eu só posso atribuir a Deus. Esta história pode ser a sua. Se está a sofrer com algum tipo de problema, não perca mais tempo e não hesite. Vá até uma Universal. Veja as moradas e mais informações através do site igrejauniversal.pt ou ligue diretamente para o número 21836-8008. Muito bem, nós vimos algumas histórias aqui no nosso programa de pessoas que venceram, pessoas que saíram da situação difícil, pessoas como a dona Fernanda, que quase que cometeu uma loucura, mas ela estava totalmente fora de si, quando pegou uma faca para matar o seu bebê. Mas aquelas vozes atormentavam a sua mente e diziam, faça isso. Quer dizer, era o mal que perturbava a mente dela. E muitas pessoas que outrora viveram depressivas, com pensamento de dar cabo da própria vida, entraram na Universal e mudaram de vida. Eu sei que há muitas pessoas que dizem assim, se eu tivesse uma última chance, eu ia aproveitar, eu ia me agarrar à última chance e não ia deixar por nada. Eu sei que há muitas pessoas que estão numa situação crítica. Há pessoas que dizem assim, tudo que eu quero é uma última chance. Uma chance para mudar a minha vida, uma chance para mudar a minha história, uma chance para restaurar o meu casamento, para ter a cura. Bispo José, quantas e quantas pessoas chegaram à Universal nessas condições e elas pediram a Deus uma oportunidade. Elas disseram, meu Deus, se é verdade o que está escrito, eu quero uma chance para mudar a minha vida. E elas hoje são pessoas diferentes, transformadas, elas conseguiram a mudança de vida. E é a prova, Bispo Domingos, que todos também podem, porque nós imaginamos que muitos já tentaram em vários lugares, como foi o caso delas. Por isso que chegaram a tomar comprimidos, fizeram vários exames, foram em vários lugares tentando resolver. As tentativas foram muitas, só que essa última chance elas encontraram aqui na Universal. Elas puderam perceber que realmente, a partir do momento que elas chegaram, a vida foi transformada. Nunca mais elas sofreram. Essa chance chegou até elas. E hoje, Bispo Domingos, está chegando também a todos que sofrem, que já fizeram de tudo nesta vida. E como hoje falamos de problemas espirituais, pessoas que recorrem à bruxaria, até no bruxo ela já foi. Em lugares que se submeteu, que ela nunca imaginou. Mas no afã de resolver, ela foi.
Mas agora Deus está mostrando, se quer resolver, se quer superar, então eu vou dar a última chance. Domingo, dia 19, nós vamos fazer esse grande evento no mundo todo, o grande evento da última chance. A última chance que você precisa para mudar a sua história, para mudar a sua vida. A última chance para aquela pessoa que diz assim: eu já fiz de tudo que podia e não consegui mudar a minha situação. Se Deus tem uma última chance para mim, eu quero essa chance. Sim, Deus tem. Deus tem essa chance para si. Essa chance para que a senhora seja feliz. A chance para mudar a sua história, para mudar o rumo da sua vida, o seu casamento. Você pode ter paz. Você pode ser feliz. Dia 19, o dia da última chance na Universal. Veja esse intervalo que fala sobre isso. Imagine se ao longo da nossa vida pudéssemos voltar atrás com as nossas atitudes, como se fosse um filme. Se pudesse voltar atrás e não ter dito aquelas palavras que acabaram com o seu casamento. Não ter entrado nesse vício que hoje domina os seus desejos. Não ter feito aquele investimento que arruinou a sua vida financeira. Não ter deixado de ter comunhão com Deus. Talvez esteja a imaginar como seria bom se pudesse ter uma última chance para mudar tudo na sua vida. Apesar de todas as decisões erradas que possa ter tomado ao longo da sua vida, com Deus é possível escrever uma nova história. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. 19 de junho, às 9h30, venha participar no domingo da última chance e tenha a nova vida que Deus tem planeada para si. Cenáculo do Espírito Santo no Porto, Rua de Egas Muniz, 485, em frente ao antigo quartel militar da Constituição. No Templo Maior em Lisboa, Rua Dr. José Espírito Santo 36, a 200 metros do metro de Chelas. Cenáculo do Espírito Santo em Vila Nova de Gaia, Rua do Agüero 151, perto do Centro de Emprego, ou num templo da Universal mais perto de si. No próximo domingo, então, na Universal, no mundo inteiro, nós teremos esse grande evento, o dia da última chance. Saiba que Deus quer mudar a sua vida. Olha, aquilo que está escrito aqui é verdade, é verdadeiro. Essa palavra não tem nada a ver com religião. Ela está acima de tudo. A palavra de Deus está acima dos homens, está acima de religiões, de qualquer poder que há nesse mundo. Eu digo mais, nenhum poder neste mundo se compara ao poder da palavra de Deus. Esse é o poder supremo. Esse é o poder que permanece por toda a eternidade. O poder que os homens têm é temporal, mas esse poder aqui é eterno. Quem coloca a sua fé na palavra de Deus vence. Quem coloca a sua fé no que está escrito vence as suas lutas, vence os seus problemas. Faça isso. Quem tiver uma Bíblia em casa, agora mesmo pode fazer um desafio. Você pode em casa pegar a Bíblia e falar: meu Deus, é verdade o que esses pastores, bispos dizem? Realmente o Senhor dá uma chance? Eu quero agora o resultado, eu quero ver. Se é verdade, então eu quero experimentar agora. Você que não consegue dormir, não tem paz, faça um desafio aí na sua casa. Você vai ver, você vai ter uma noite maravilhosa de sono. Você vai ter uma noite muito tranquila, tá bom? A palavra de Deus traz o resultado, traz a resposta. Bem, eu quero agora encerrar a nossa participação no programa Entre Linhas. A nossa equipe continuará à disposição. Nós estamos com muitas ligações mesmo, e você pode continuar a falar, a ligar, a desabafar. Eu vou deixá-los agora com o testemunho da Carla, que sofreu com uma depressão profunda. A Carla foi curada de depressão. Chegamos
ao final do programa Entre Linhas. A todos vocês, um forte abraço e até domingo que vem com mais um tema muito interessante aqui na nossa programação. Às 22 horas, não se esqueça. Até lá. Eu era uma pessoa muito triste, sem vontade de viver, com muito ódio, muito medo. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de desiludir quem estava à minha volta. Eu achava que não era exemplo para ninguém. A essência que eu tinha dentro de mim era que estava neste mundo só para vir a sofrer. Não tinha nada que me fizesse vontade de viver. Era uma pessoa mesmo muito triste. Quem olhava para mim via que eu tinha vários problemas. Eu combatia esse medo que tinha dentro de mim. Durante a noite eu não dormia. Eu via vultos, via aquelas imagens que parecia a passar. Eram umas dores de cabeça constante me deitava, acordava com elas. Achava-me feia, não me gostava de ver o espelho. Eu sempre que me vestia nem precisava de ir para o espelho. Se eu achava-me feia, não valia a pena ir para o espelho ver a pessoa que eu era. Tinha um casamento destruído, onde havia muitas agressões físicas e verbais, havia traições, não nos dávamos como pessoas, dávamos super mal, filhos, marido. Era uma casa destruída completamente, era um autêntico inferno. Discutia por tudo e por nada. O meu fundo do poço foi ver o casamento destruído, derivado às dívidas que foi causando. Muitas das vezes, ou para não dizer a maior parte das vezes, não tínhamos de comer. Éramos ajudados por familiares, porque eu queria dar leite para os meus filhos e não ter era muito triste. Eu não tinha vontade de viver. Houve um dia que eu acordei para ir para o trabalho e umas vozes constantes no meu ouvido diziam mata-te, mata-te. E eu cheguei no meu trabalho, peguei no X-Ato e cortei os pulsos de uma tal maneira que tive que ir de urgência para o hospital e do hospital fui recaminhada para a psiquiatria. Eu achava que assim era a solução, porque o que eu estava aqui a sofrer não valia a pena estar a viver. Então mais valia pôr termo à minha vida do que à vida das outras pessoas. Entretanto, conheci a Igreja Universal, que foi onde toda a minha história mudou e sou a pessoa que sou hoje. Foi através das reuniões que eram pregadas, que eu ouvia e que me fez ver que realmente havia ali uma solução para todos os meus problemas. O primeiro dia que eu entrei na Igreja Universal, eu tinha muitas dores de cabeça, como já foi referido. E eu não sabia o que era já dormir já há muito e muito tempo. Então, nessa noite eu dormi que nem um anjinho. Então aí vi que realmente ali algo tinha de bom para mim, tinha outros objetivos para conquistar. Um deles era o meu casamento, que estava todo destruído. E consegui isso. Hoje eu tenho um pedacinho do céu mesmo. Tenho um marido que é uma bênção, que me ajuda em tudo. Eu conquistei agora a minha loja nesta situação da pandemia que estamos a viver. Deus tem-me enviado sempre clientes e que até mesmo de longe chegam à minha loja para poder comprar. Hoje sou uma pessoa transformada. Tenho o Espírito Santo, que foi o que me deu forças para chegar até onde eu cheguei hoje. Ter uma família que tenho abençoada, um casamento muito unido, como se estivéssemos no início de um casamento, filhos muito juntos e muito abençoados. Foi ele que me fez a pessoa que sou hoje, forte, determinada, com vontade de viver, a paz que sinto dentro de mim, a certeza e a confiança que tenho tudo para seguir em frente.